Olá, pessoal. Meu nome é André Argolo. É uma satisfação participar do Rootstech 2022. Quero iniciar fazendo uma apresentação. Eu sou professor livre-docente, doutor da Universidade Estadual de Campinas. Sou coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres, o CEPED da Unicamp, e sou coordenador do projeto Arquitetura do Café. No contexto desse projeto é que eu tenho uma pesquisa que envolve vários aspectos ligados à cultura cafeira, e dentre esses vários aspectos, é claro, a importância da imigração italiana. E isso levou ao convite, talvez, provavelmente do nosso amigo, meu amigo, um grande amigo que eu tenho, Virgínio Mantesso, a participar deste importante evento. E é com satisfação que eu trago a vocês alguma coisa da nossa pesquisa, sem a pretensão de entrar propriamente no conteúdo da discussão ou no conceito, nos detalhes que é um tema muito importante, das inúmeras facetas e histórias que a imigração italiana promoveu em São Paulo. Para isso, eu até recomendo o trabalho do nosso amigo Virgínio Mantesso. Ele é um grande especialista, conhecedor, profundo conhecedor da cultura italiana, e a cultura também, colega meu em estudos da cultura do café. O Virgínio tem um site que apresenta trabalhos e cursos ligados à imigração italiana. Então, eu recomendo a quem tiver interesse, sem dúvida nenhuma, procurar o Virgínio para esse assunto. Eu, humildemente, vou apresentar a vocês um contexto em que envolve a imigração italiana, mas dentro vamos dizer, do nosso enfoque sobre o desenvolvimento territorial do estado de São Paulo. São Paulo, como vocês devem conhecer, é um estado, é o território mais desenvolvido do nosso país, né, do Brasil. Possui 645 municípios, muitos deles de grande porte, médio e grande porte, muito bem estruturados. E todo esse desenvolvimento territorial se deu a partir digamos, da passagem do café, ou da economia do café, podemos dizer, de meados do século XIX a meados do século XX, um movimento que verdadeiramente transformou a fisionomia do território paulista, né, com a estruturação do território, a construção e ampliação, por exemplo, do Porto de Santos, estradas de ferro como a São Paulo Railway, a Paulista, a Mogiana e tantas outras, fazendas de café, cidades do café, que é o título desse nosso trabalho, dessa nossa apresentação de hoje. Nós vamos enfocar a imigração italiana, nós vamos falar da forma com que a cultura, né, e a imigração italiana ajuda a construir esse movimento todo, né, inclusive gerando um grande desenvolvimento no território e o surgimento de muitas cidades no interior paulista. E tudo isso está no contexto do nosso projeto Arquitetura do Café. Bom, eu já me apresentei profissionalmente. Eu queria também fazer o convite para que vocês se inscrevessem no nosso canal. A gente tem um canal no YouTube, Arquitetura do Café. Esse canal, a gente disponibiliza vídeos sobre o café, a cultura do café, história, engenharia, arquitetura, personagens, curiosidades, aspectos do cotidiano. O café permite falar de um monte de coisas, né? Tá aí o nosso endereço, então, nas redes. Aqui, esse @arquitetura do café é o meu Instagram e o Facebook. O nosso contato pode ser feito por lá. O endereço do nosso site é www.arquiteturadocafé.com.br. E abaixo aí está o endereço do nosso canal no YouTube. Eu gostaria que vocês conhecessem o nosso canal e, se tiverem interesse pelo tema, se inscrevam no canal e se comuniquem comigo por lá. Eu respondo todos os comentários feitos no nosso canal têm resposta. Então, se você quiser manter contato com a gente, por favor, nos procure lá no canal. Bom, eu tive a satisfação de apresentar um desses vídeos do canal Arquitetura do Café num festival de cinema acadêmico, né? Cinemas cujo tema são ligados à paisagem cultural, patrimônio e paisagem cultural. Foi um evento que ocorreu no segundo semestre de 2021,
na cidade de Gijón, na Espanha, e eu quero pedir a permissão, né, fazer o convite a vocês, quero apresentar esse vídeo e fazer comentários sobre o conteúdo de parte desse vídeo, não será o vídeo todo. Se vocês tiverem interesse de conhecer o vídeo todo, o acesso é livre lá no nosso canal, Arquitetura do Café. Então, eu gostaria de apresentar a vocês e vou comentar em seguida o conteúdo do nosso trabalho. Perceba uma coisa, você conhece o estado de São Paulo? Se não conhece, imagina que o interior é muito rico e repleto de cidades. Eu sou fã do interior de São Paulo, já falei isso mais de uma vez, cidades muito bem estruturadas. Só que esses 600 e tantos municípios, dentre eles, tem vários municípios de médio e grande porte, né? Se eu fizer uma lista aqui rapidinho, você vai Campinas, Jundiaí, Sorocaba, Itu, Piracicaba, Ribeirão Preto, Rio Preto, Catanduva, Araçatuba, Marília, Bauru, Ourinhos, Presidente Prudente. Eu não paro mais de falar cidades, Botucatu, São Carlos, desculpa as cidades que eu não falei, Limeira, mas tem tantas, você vai falando sem pensar. São cidades muito bem estruturadas, perceberam? Essas cidades, pessoal, a maioria delas tem a sua história relacionada com a cultura do café e certamente a influência da imigração italiana. As cidades mais antigas que eu menciono, por exemplo, as cidades que estão presentes no Vale do Paraíba, cidades como mais para o centro do estado ou próximas da capital, cidades como Campinas, Jundiaí, Piracicaba, Itu, ou mais próximas da capital mesmo, São Paulo e cercanias, né? Ou, como eu falei, do Vale do Paraíba, Taubaté e São José dos Campos, que aparece aí, são, são as regiões onde o café ocupa, num primeiro momento, já no final do século XIX, o café ocupa esse território. E são cidades que recebem os primeiros fluxos de imigrantes italianos, né? Depois tem um grande movimento a oeste, nós vamos mostrar no vídeo, e surgem cidades novas e muito bem estruturadas, como eu falo aí no vídeo, que possuem um perfil econômico muito ativo ainda hoje, né? Cidades que não têm 100 anos de idade. E o vídeo vai mostrar que essa conformação, esse desenvolvimento territorial se dá já a partir do final do século XIX, no contexto do café, com a imigração de trabalhadores para as fazendas, trabalhadores europeus, principalmente italianos, a constituição da Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo para estudar o território, né, e demarcação de terras e conhecer o território, e a criação do Instituto Agronômico de Campinas para alavancar a pesquisa científica do café. Então, o Instituto Agronômico de Campinas representando o capital, a Comissão Geográfica e Geológica representando aí a preocupação em conhecer o território, né, a terra, e a construção das hospedarias de imigrantes para receber um grande contingente de imigrantes europeus, particularmente imigrantes italianos, com o empreendimento das hospedarias de imigrantes. Repara um outro detalhe, muitas dessas cidades têm menos de 100 anos, ou 100 e poucos anos, isso na história é muito pouco. A primeira hospedaria para imigrantes criada em São Paulo foi instalada em dezembro de 1878, na casa onde funcionou a sede do Núcleo Colonial de Santana, fundado em 1877, em área que atualmente faz parte do bairro de Santana, zona norte da cidade de São Paulo. Então, a primeira hospedaria dos imigrantes foi implantada no final da década de 1870 no bairro onde hoje é o bairro de Santana, né, no núcleo colonial de Santana, como está aí. Essa primeira, vamos dizer, hospedaria, ela é logo desativada e substituída pela hospedaria do Bom Retiro, que é construída no início da década de 1980. Ainda não estamos falando na grande hospedaria
que até hoje existe o prédio, né, maravilhoso prédio, onde, aliás, funciona o Museu da Imigração, em São Paulo, no bairro do Brás. Então, a primeira hospedaria no bairro de Santana, ao final da década de 1870. A hospedaria de Santana foi desativada em 1880 e o seu prédio foi demolido em 1915. Em uma casa de taipa de 2 pavimentos, com vários compartimentos e uma pequena cozinha, a hospedaria de Santana foi a primeira tentativa de sistematizar os serviços de recepção, hospedagem e encaminhamento dos imigrantes que chegavam a São Paulo. Em 1881, a Lei nº 36, de 21 de fevereiro, autorizava o governo da província a construir um novo estabelecimento para os imigrantes. Surgia a segunda hospedaria de imigrantes na cidade, a Hospedaria do Bom Retiro. Sua construção foi concluída em 1882. Então, a Hospedaria do Bom Retiro, que é a segunda hospedaria da cidade, ela teve sua construção concluída em 1882. Ainda não estamos falando na Hospedaria do Brás, que vai iniciar-se em 86 e vai terminar em 1887. Em 1886, iniciou-se também a construção do grandioso prédio da Hospedaria dos Imigrantes no bairro do Brás, onde hoje se encontra o Museu da Imigração do Estado de São Paulo. O empreendimento contou com o patrocínio da Sociedade Protetora da Imigração, formada por grandes cafeicultores. O prédio foi inaugurado em 1887. Lembrando que aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, já se tem a introdução de imigrantes desde a década de 40. 50 anos antes da abolição já tinha a introdução de imigrantes no interior paulista. Quando a gente menciona aí a introdução de imigrantes na década de 40, a gente tem que ressaltar, né, a experiência de Ibicaba, próxima à região da cidade de Limeira, a fazenda de Ibicaba, famosa, existente até hoje também, que recebe turistas para conhecer suas instalações, introduz imigrantes já na década de 40, quase aí 40 anos antes da abolição da escravatura. Então, ao final de 1840, 48, por aí, 47, 48, tem a introdução de imigrantes alemães e suíços em Ibicaba e redondezas, e essa experiência vai até a década de 60, por volta de meados da década de 60, quando o fluxo se interrompe, para ser retomado novamente na década de 1880, dessa vez com a imigração, com a grande imigração italiana, que começa por essa década e avança até o final do século XIX, na virada para o século XX. E devemos mencionar também, já que estamos falando disso, da importante imigração japonesa, que se dá no início do século XX, a primeira leva de imigrantes que chega ao território paulista é em 1908, mas também para trabalhar em fazendas do café. Cabe essa menção. Vamos voltar agora para a década de 1980 e entender os desdobramentos da constituição, da construção da Hospedaria dos Imigrantes no bairro do Brás. Observem que também nesse mesmo período, 1886, 87, é constituída a Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo, e em 87 Dom Pedro II funda a Imperial Estação Agronômica de Campinas, o conhecido hoje nosso querido Instituto Agronômico de Campinas, que é um instituto importantíssimo, um dos mais importantes do Brasil e do mundo, em termos de pesquisa agronômica, né, principalmente da agricultura tropical, que começou lá atrás com o estudo sobre o café, formando aí um tripé, né, o conhecimento científico, podemos dizer, o capital, né, a conhecimento do território, a terra, né, a Comissão Geográfica e Geológica do Estado, e o trabalho, né, pela construção da Hospedaria dos Imigrantes, para receber o grande contingente de trabalhadores imigrantes, especialmente de origem italiana. Então, pessoal, reparem que, retomando um pouco essa ideia de como vai se formando um complexo, eu estou chamando de complexo de ciência e tecnologia que vai se formando para subsidiar a produção de café inicialmente e depois do café dos diversos outros produtos agrícolas, né, que foram resultados aí da própria desenvolvimento desse campo. Então vamos lá, você pega
olha que interessante, você pega em 1887 foi criado o Instituto Agronômico de Campinas, certo? Um pouquinho antes, 1886, você tem a Comissão Geológica e Geográfica do Estado de São Paulo. Geográfica e Geológica, Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo. Observem aqui a figura de Teodoro Sampaio, que está sentado, é o segundo da direita para a esquerda do vídeo. Ela foi criada, entre outras coisas, para trabalhar com a parte de geologia e geografia, para medição de terras e conhecer as terras a oeste. Lembra que o café está indo para oeste na segunda metade do século XIX. Num primeiro momento, para conhecer as terras mais produtivas, né, mais aptas à produção agrícola, produção de café, mas também entender que o território paulista naquela ocasião estava vazio, não tinha quase cidades. Se você traçar um meridiano imaginário aí no meio, mais ou menos passando pelo meio do território de São Paulo, se você pegar a oeste, tem mapas mostrando isso. Não tem quase cidade nenhuma, não aparece cidade. As que tem, e são poucas, estão a leste, né? A capital, Santos, São Vicente, região de Campinas, Itu, Vale do Paraíba, as regiões mais antigas, Piracicaba, né? A expansão do café pelo interior paulista promoveu grande desenvolvimento territorial, com o surgimento de cidades, a ferrovia, a chegada dos imigrantes. Um fabuloso complexo de ciência e tecnologia, materializado com a criação de institutos como a Comissão Geográfica e Geológica do Estado, o Agronômico de Campinas e outros tantos, favoreceu esse desenvolvimento espetacular do território de São Paulo. As hospedarias de imigrantes constituem um importante capítulo nessa história. A hospedaria dos imigrantes poderia representar aqui a preocupação com a mão de obra, então o trabalho. Você pega aqui a Comissão Geológica e Geográfica para estudar a terra, que é outro fator de produção. Então, trabalho, a terra, e o agronômico, podemos dizer que ele simboliza aí a preocupação com a ciência, que em suma traz a ideia de capital, que é envolvido nisso. Então, terra, capital, trabalho. Essa estrutura se materializa na criação de entidades, ainda que não tenha sido pensado assim, ou que não tenha sido um planejamento que gerou isso. A gente lendo, né, vendo, olhando para trás, enxergando o que acontece, a gente consegue fazer essa relação, né? O tripé de são fatores de produção de toda a indústria. A mão de obra tem que ter, né? Se constrói a hospedaria dos imigrantes, não é à toa. A terra, que é um fator de produção importante, especialmente para esse tipo de produção que a gente está conversando, e naquela época, né, século XIX, e o conhecimento científico e o capital envolvido, a criação de novas técnicas e ciência, enfim, em cima disso. Não é à toa que isso acontece, certo? Certamente, muito mais se poderia falar sobre a enorme contribuição que a imigração italiana prestou ao desenvolvimento territorial paulista. Eu me coloco à disposição no canal Arquitetura do Café para os comentários que vocês possam fazer. Quem tiver interesse no tema e se quiser entrar em contato, será uma satisfação poder interagir com vocês. Reforço o convite, conheçam o canal Arquitetura do Café, se inscrevam e participem, enviem seus comentários. Agradeço a oportunidade de me apresentar a vocês neste prestigioso evento e deixo aqui um forte abraço. Até a próxima.